Saudações jurídicas, pessoal. Muito bom dia. Veja se vocês estão me ouvindo bem. Hoje aqui, a nossa live matinal. Saudações jurídicas. Acho que tá assim. Hoje nós estamos novamente aqui no Café com Direito, tá? Onde eu me propus a trazer pela manhã, pelo menos uma vez por semana, alguns insights, alguns aprendizados para contribuir na vida de vocês, tá bom? Tô esperando meu café sair ali, meu esposo está fazendo para que a gente possa ter nosso café com direito. Eu preparei um conteúdo muito especial para vocês nesta manhã, de acordo com o post que eu subi, e eu queria deixar um recado importante inicialmente, porque se você não quiser ter sucesso na advocacia, não quiser fazer dela o seu propósito de vida, não precisa assistir. Essa live é para quem quer se comprometer que este ano de 2022 seja um ano de resultados, seja um ano de perspectivas, tá? Porque eu enxergo a atuação no tribunal como uma escala em que muitos profissionais não desempenham essas atividades, não realizam esse tipo de trabalho. Então eu vejo uma oportunidade gigantesca, porque os poucos que fazem não fazem muito bem. Então eu vou compartilhar com vocês aqui alguns insights. Se você quiser anotar, fique à vontade, porque eu creio que vai ser de grande valia para a sua atuação, vai ser de grande valia para que você possa realmente se destacar na multidão e fazer a diferença, que é o que é mais importante, não é verdade? Vou aguardar o pessoal entrar para dar início aqui a nossa live, para dar início ao nosso tema, né? Porque a live já foi iniciada. Enquanto isso, eu peço que vocês compartilhem com seus colegas, amigos, para que a gente possa trazer mais pessoas para a live, para que vocês também possam, né, prestigiar esse esforço que eu tenho feito de levantar tão cedo e trazer esse conteúdo para vocês aqui, preparar com todo carinho, né, e atenção. Obrigada, amor. O meu café já chegou aqui. Olha, tá vendo, Stephanie? A doutora Stephanie tá dizendo uma coisa totalmente realista, né? Que ela vive na prática isso e olha a situação. E a gente precisa, né? Então, já que o mundo é tão pequeno no sentido de as pessoas não transmitirem conhecimento, eu mesmo na minha época, quando advoguei, estudava, eu odiava direito do trabalho porque eu sentia que meu professor retinha informações, ele não passava conteúdo pra gente. E aí eu falava, eu não quero atuar nessa área. E aí depois que eu me formei, eu me deparei com este universo que é tão diferente, que é tão necessário, né? A vida e a nossa razão, né? Porque nós temos que trabalhar para sobreviver. Então, a partir disso, nosso trabalho passa a ser essencial, né? Passa a ser importantíssimo. Então, sem delongas, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 tópicos segundo os quais eu consegui vencer o medo de atuar nos tribunais. Não pensem vocês que é fácil. Se vocês estiverem me ouvindo direitinho, me confirmem, tá, gente? Tô testando um aparelho novo aqui. Não é fácil. Eu lembro a minha primeira vez da sustentação, eu estava tremendo como uma vara verde. Eu estava com muito medo. Eu treinei várias vezes, li alguns livros que inclusive vou indicar para vocês alguns ao final da live, que eu entendo que é necessário sim para o aperfeiçoamento da nossa fala. Só que chega na hora, obrigada. Livro nenhum vai te ajudar, você tem que ir com sua cara e coragem, né? E daí existe esse grande... O que eu posso fazer para melhorar, para que eu possa ter uma boa desenvoltura perante os desembargadores, para que eu possa aí ter eloquência nas minhas falas. Muita gente fala eu não faço sustentação, eu não atuo na segunda instância porque eu não tenho domínio, eu não tenho coragem. Me falta coragem. Na audiência eu sou imbatível, eu vou, pergunto, mas tem a dinâmica ali, você não é o personagem principal que está falando, tem várias pessoas falando. E aqui, na sustentação, não é diferente, você não tem ninguém falando, né? É só você
ali e a atenção está em você. E você precisa cativar essa atenção. Então, como que eu faço? Eu distribuí em 3 tópicos. Como eu disse no material, no post, nós temos a autoconfiança, que eu vou falar com vocês. Também falarei sobre a preparação e o estudo. A autoconfiança requer a superação ao medo. Uma certa dose de nervosismo é bom, porque quando a gente perde o frio na barriga é sinal que as coisas não andam muito bem. Eu me lembro, inclusive, quando eu estava no escritório corporativo, eu era coordenadora adjunta, eu fazia atividades que não me davam aquele calor, que não me davam aquele medinho. E aí eu percebi, eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso mudar, né, a minha situação, porque não dá para todo dia chegar e fazer a mesma coisa, cadê a emoção, né? E a nossa profissão, ela exige muito isso de nós, que a gente tenha essa coragem, encare nossos medos, né? Como que eu posso fazer, então, Gisele, para superar o medo? Superar o medo requer o quê? A coleção de experiências bem-sucedidas. Eu só vou superar o medo se eu fizer aquilo várias vezes, até o ponto de que aquilo seja normal para mim, e aí sim o medo não vai me afligir mais, tá? Esse é o primeiro ponto para a gente ter a autoconfiança. O segundo ponto é prepare-se de maneira adequada. Jamais decore a sua sustentação, a sua exposição palavra por palavra. Decorar consome um tempo gigantesco, tá? E a gente perde a naturalidade. Já pensou se der um branco numa frase, aí você vai ficar parado e não vai saber o que fazer. Então não decore palavra por palavra. Há quem diga que se você decoreba faz com que as palavras saiam da mente, enquanto que falar naturalmente faz com que as palavras saiam do coração. E quando a gente fala com o coração, a gente fala com convicção, com entusiasmo, e isso contagia, né? Você precisa fazer o quê? Preparar algumas notas. Já que eu não vou decorar, eu preparo umas notas que são pontos específicos que eu vou abordar ao longo da minha exposição. E coloque em ordem. Você precisa colocar em ordem a sua fala. Você não pode chegar já falando do final no começo. Então, ter uma ordem cronológica ou de importância, que eu costumo dizer. Eu separo o tópico principal, o que é predominante no meu recurso, ou aquele que tem a maior coordenação para eu focar naquele, e secundariamente nos pontos que não são tão essenciais para a resolução daquela lead. E finalmente você precisa treinar. E tem alguns aplicativos bem interessantes que eu uso, às vezes, quando eu tenho sustentação bem complexa, que envolvem vários temas, para eu poder cronometrar o tempo específico, que são de 10 minutos via de regra. Então, eu uso, que é o Teletromper, tem um Bevigu, que você coloca o seu discurso no aplicativo e ele vai passando como se fosse uma reportagem. Então, você consegue ler ali. Então, as 3 primeiras vezes você faz lendo e aí as próximas saem naturalmente. É bem bacana, tá? Eu vou tentar salvar a live, tá, doutora? Vou ver se consigo, porque a última não deu certo. Não deu pra salvar. Autoconfiança, então, já disse, na superação do medo. Preparar de maneira adequada. 3. Predisponha sua mente para o sucesso. Gente, se você não acreditar na sua causa, ninguém vai acreditar, tá? Você tem que se absorver pelo seu caso. Eu pego causas, às vezes, que eu não acredito muito. Então, eu fico mentalizando o que eu posso usar aqui, o que me convence. Porque se não convencer você, tenha certeza que não vai convencer quem vai te ouvir, tá? Então, você tem que fazer o quê? Mas é muito complicado, porque o assunto tá pacificado, eu não tenho muita argumentação. Explore todas as camadas de argumentos do seu caso. Todas as possibilidades de argumentos, você tem que explorar. Busque os significados mais profundos daqueles argumentos, tá? E pergunte-se como as minhas palavras vão ajudar os julgadores a julgarem o meu caso, tá? Um outro ponto importante nesse ponto aqui da gente predispor a nossa mente para o sucesso, a gente tem que afastar os aspectos negativos, os estímulos negativos que possam prejudicar o meu caso, né? E a gente precisa destilar confiança, mostrar que você está confiante mesmo não estando, mostrar que você agarrou aquela causa com paixão mesmo, falando, para que você possa convencer quem te ouve. E o quarto ponto para a gente poder ter essa autoconfiança é agir confiantemente.
Aí isso pode parecer redundante, mas não é. Para que você seja uma pessoa alegre, se mostre alegre, o que você precisa fazer? Você precisa ganhar na loteria? Se bem que isso faria a felicidade em muita gente, não é mesmo? Mas pra gente estar alegre, basta a gente se predispor alegre. Levantar, começar a agir e falar como se alegre estivesse. Napoleão Hill dá uma dica muito legal quando a gente estiver muito nervoso, que a gente estiver apreensivo, que a gente deve rir, sorria, dê uma boa gargalhada que aquilo vai esparecer. E funciona, porque eu já testei várias vezes. Então você tem que se predispor, tá? É o princípio da autossugestão que o Napoleão Hill trata nas leis do triunfo. Você tem que, mesmo que você não você tem que se dispor a ser, porque o seu cérebro vai absorver isso e você vai acabar se tornando a pessoa que você precisa ser naquele momento tão importante e crucial pro do seu processo, né, para você convencer os desembargadores. Encerrada essa primeira parte aqui da autoconfiança, vale lembrar que eu vou ressaltar mais uma única vez, autoconfiança, o que eu preciso fazer? Superar o medo, eu preciso preparar-se de maneira adequada, predispor a minha mente para o sucesso e agir confiantemente. O segundo ponto é a preparação, tá? A preparação vai muito além do estudo, tanto é que eu separo a preparação com tópicos apartado. A preparação exige o quê? Limite o seu assunto, tá? Não cometa o erro de querer falar do recurso inteiro em 10 minutos. Você não vai conseguir fazer isso. Então, você tem que limitar o seu assunto em no máximo de 3 a 5 tópicos. Teve vezes que eu já ultrapassei porque o recurso exigiu essa exposição mais elevada, mas a regra é de 3 a 5 tópicos. Eu falei, o que eu preciso enxugar neste recurso, o que eu preciso enxugar neste caso para levar a debate na tribuna, tá? Você precisa também desenvolver sua energia reserva. Não é porque você vai falar 3 tópicos, você vai estudar só os 3 tópicos, tá? Você tem que se preparar para todo o conteúdo, mas aí você foca nas 3 posições que você vai adotar. E como que eu vou desenvolver essa energia reserva? Você tem que perguntar, por que eu acredito nisso? Se você não acreditar no que você vai expor, não adianta nem ir, porque vai perder tempo. O que exatamente eu estou tentando provar? O que eu estou tentando provar com essa argumentação? Como precisamente isso aconteceu? E fazer as demais perguntas. Quem, quando, onde, que são as perguntas-chave, pergunta de ouro, para que você possa extrair mais fundamentos para a sua argumentação, tá? Você vai reunir uma série de pensamentos. E o que você vai fazer? Célia, você falou para pegar de 3 a 5 tópicos, agora você está dizendo para eu pensar de tudo? Sim, para você filtrar tudo isso, descartar 90% dessas anotações e ficar com 10, que são as mais importantes, tá? Há uma frase do Dale Carnegie que eu gosto muito, que ele diz, as coisas escritas não são para serem ditas. Eu vejo muitas vezes os advogados chegando no tribunal com seu recurso e começam a ler lá. Se for para ler, não precisa comparecer, tá? Então a gente precisa dizer aquilo que as palavras escritas não conseguem expressar. O terceiro ponto da preparação, intercale sua fala com fatos e exemplos, porque isso humaniza, tá? Você precisa, se você falar só de teoria, você está requerendo uma nulidade de um tópico específico ou do processo em si, e você fala das teorias, sem trazer algum conteúdo fático, aquilo fica maçante e fica desinteressante para quem está te ouvindo. Então, intercale sua fala. Personalize, treine o nome dos desembargadores para que você possa dirigir usando o nome, tá? Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, os julgadores não é diferente. Seja específico. Enriqueça com detalhes, fazendo as 5 perguntinhas básicas. Como, quem, quando, onde, conclusão. E faça uma dramaticidade, né, gente? Dramatize sua fala. Se você está expondo lá um ponto específico, reviva aquilo para que os julgadores possam sentir, né? Eu me lembro uma vez que eu estava aguardando a sustentação oral e uma da sustentação anterior me chamou muita atenção por essa dramaticidade. A parte estava sustentando, dizendo que a empregada foi colocada em ócio porque ela não poderia trabalhar e a empresa não tinha função para ela e ela ficava parada ali. Aí todo mundo passava, e a advogada fez a expressão, todo mundo passava assim, olha lá, o canto dos esquecidos.
Isso me marcou muito, porque ela gesticulou, ela mostrou todo mundo que estava ali, tanto os desembargadores quanto quem estava assistindo, viu, né, falando, nossa, aquilo tá errado. E aí a condenação que tinha sido de 5 mil reais, a desembargadora aumentou para 20 mil. Então, é uma coisa que a gente pode usar e abusar no nosso trabalho, tá? E o quarto ponto da preparação, use palavras concretas e familiares, criando imagens, tá? A gente tem as palavras, nossas palavras juridiquês, lá na tribuna é o momento de usar. Aqui fora, no mundo fora tribunal, a gente tem que ter uma linguagem mais simplista, menos formal, mas lá a gente pode usar e abusar desses recursos, tá? E devemos ser específico, preciso e concreto. Então, recapitulando a preparação, nós temos que limitar o nosso tempo, desenvolver energia reserva, intercalar nossos argumentos com fatos e usar palavras concretas e familiares. E, finalmente, o terceiro e último passo aqui desta vitória ao medo de estar no tribunal é o estudo, tá? O estudo requer o quê? Efetivamente, o estudo do processo. Eu preciso estudar o processo, tá? E aqui vai uma questão que, quando eu não faço o recurso que eu estou indo sustentar, eu fico um pouco temerosa, porque, assim, como eu disse para vocês, tem coisas escritas que não precisam ser ditas. Então, eu não sei a sensação que o advogado teve no momento que ele elaborou o recurso. Então, como que eu vou transmitir isso para os julgadores? Então, quando eu elaboro o recurso, desde aquele momento que eu estou elaborando ali, eu já sei o que eu vou falar para os desembargadores. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Você precisa também observar as provas produzidas. Porque não basta você estudar, você tem que olhar quais as provas, não as provas que foram desfavoráveis a você, mas as provas que você pode usar para comprovar suas argumentações, tá? E pegar pontos específicos, pontos de relevância do seu recurso, tá? Você tem que pegar se é uma nulidade, se a nulidade vai acarretar na improcedência do feito ou no retorno do processo à vara de origem para novo julgamento. Então, eu vou focar nesse ponto. Se é a prescrição, que vai também extinguir o direito, eu vou focar nesse ponto. Se é o vínculo de emprego, cujas verbas trabalhistas foram reconhecidas inerentes a esse vínculo, eu vou focar neste ponto. Escolha o ponto específico, explore ele inicialmente. Secundariamente, use a palavra para explorar outros pontos, porque também a reforma parcial de uma sentença é favorável. Então, esses são os pontos que eu tinha para tratar aqui com vocês. E, aproveitando esse ensejo, eu queria mostrar para vocês 2 livros. Eu ia separar mais, mas, inicialmente, esses 2 livros são muito interessantes e fundamentais para mim. Como abordar, como falar. Esse aqui é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? Do Nicholas. É um livro excelente, eu li ele em uma semana, que traz aqui aspectos que a gente pode acrescentar na nossa argumentação. E esse do Daly, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. São livros que vocês precisam ler para se aperfeiçoar. Eu queria finalmente avisar vocês que já sabem ou que ainda não sabem que semana que vem vamos ter a Semana HOT, Recurso Ordinário Trabalhista, Recorrer para Reformar, onde eu vou trazer essas questões mais abordadas de forma mais ampla, trazendo ainda um conteúdo prático para ajudar você na atuação frente aos tribunais trabalhistas, para que você possa recorrer para reformar. O link de inscrição está na minha bio e eu espero vocês.